Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aqui João, ele escreve uma das cartas de João, a primeira carta, e ele vem falando sobre amor, falando sobre permanecer em Cristo, vem falando sobre o cuidado nosso de não andar em pecado, e se pecarmos nós temos Jesus Cristo como advogado. E aí ele chega e fala assim, se você afirma que conhece a ele, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está em você. Isso é uma chamada de João para responsabilidade. Se nós dizemos que conhecemos, sabe essa canção que acabamos de cantar? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O tudo coopera está alinhado com nós obedecemos a Deus. Tudo coopera para aqueles que caminham na direção de Deus. Mas o cooperar não quer dizer que tudo vai bem em nossas vidas. Não quer dizer que todas as coisas que nós queremos no nosso coração, as coisas vão acontecer, nós vamos receber. Quer dizer que a vontade de Deus perfeita vai se cumprir em nossas vidas. E quando diz que coopera para o bem, está dizendo que Deus vai usar todas as situações em nossas vidas, as boas, as ruins, para convergir para o nosso bem. E esse bem é o bem segundo Deus, não é o bem segundo nossas próprias paixões, nossas próprias vontades. O bem segundo o homem é riqueza, é prosperidade, é prazeres, é viagem, é não sei o quê, que são coisas boas, com certeza. Mas o bem segundo Deus é algo extremamente superior. Ele é o que sabe melhor para nós, o que é bom para nós. Por isso que nós devemos caminhar em obediência a Deus. Porque quando caminhamos em obediência a Deus, nós estamos vivendo o bem de Deus em nossas vidas. E nesse meio tempo, quando eu estava estudando o tema, o Senhor entregou essa palavra, me veio a história de Daniel, o profeta Daniel. Acho que vocês já devem conhecer a história do Daniel, que ele é famoso pelo Daniel na cova dos leões. Quando Daniel ele foi descumpriu uma ordem real, e essa ordem era que não podia orar para outros deuses, além dos deuses da Síria, os deuses persas. Da Síria, não, desculpa, da Pérsia, os deuses persas. E ele descumpre, porque ele era fiel a Deus acima da fidelidade à realeza. Ele era mais fiel a Deus, ele queria mais obedecer a Deus do que aos homens. E ele, como costume, orava 3 vezes ao dia perto da sua janela. E ele foi visto pelos... Na verdade, fizeram toda uma arapuca para pegar Daniel. Porque eles não queriam que Daniel fosse governador da cidade. E fizeram essa lei, porque eles sabiam que Daniel orava a seu Deus. Ele era fiel a seu Deus. Consequência disso, Daniel foi jogar na cova dos leões. Vocês conhecem a história, né? Tá nessas revistinhas de criança, historinha de criança. Vocês sabem que Deus segurou a boca do leão e Daniel não foi morto pelos leões. Imagina, são leões famintos. Realmente foi um milagre que aconteceu lá. Mas olha que interessante, por que eu quero fazer o link com a história de Daniel? Porque Daniel conhecia a Deus. A tal ponto de conhecer a Deus de que ele preferia ser comido por leão do que desobedecer a Deus. Esse é o nível de fidelidade que Deus demanda para nós. Se colocar em risco de vida por obediência ao Pai. E essa história de Daniel de ser jogado na cova dos leões foi uma das histórias das outras que aconteceu com ele, que eu vou narrar. Mas antes de eu entrar na história de Daniel, vamos conversar um pouquinho sobre a questão eu o conheço. Quem pode conhecer a Cristo? Somente quem Cristo se fizer conhecido para nós. Então, querido, se você conhece a Cristo hoje, é razão para dar graças a Deus todos os dias. Porque é um tremendo ato de misericórdia de Jesus Cristo se fazer conhecido para nós. Nós pensarmos em Deus, temos vontade de obedecer a Ele, é um ato de dom de Deus em nossas vidas. Porque existem muitas pessoas nesse mundo aí que nem sequer pensam em Deus, querem a Deus. Na verdade, lutam contra Deus às vezes, são inimigos de Deus. Nós recebemos o privilégio de conhecermos a Jesus Cristo. Porque conhecendo a Jesus Cristo, nós temos a possibilidade do dom da vida eterna.
A Bíblia diz que Jesus Cristo diz que eu sou o pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você conhece Jesus Cristo, você vai ouvir a voz do pastor. Tem uma história interessante que eu ouvi uma vez tinha alguns pastores com diferentes rebanhos, cada um tinha seu rebanho de ovelhas, assim, cada um tinha dezenas de ovelhinhas, e esses pastores, simultaneamente, levaram as ovelhas para beber água no ribeiro. Veio o primeiro pastor, aí desceu as ovelhinhas lá, começaram a beber água no ribeiro. De repente chegou o segundo pastor, com dezenas de ovelhas, e elas se misturaram no meio entre as ovelhas do outro pastor, começaram a beber água do ribeiro. Chegou o terceiro pastor, essas ovelhas começaram a beber água do ribeiro, todas juntas, e se misturaram, virou uma bagunça. Ovelha do pastor A com o pastor B, do pastor C. E a pessoa que estava observando ficou, e agora, como que eles vão fazer? Eles se misturaram as ovelhas, vão se perder, vai a ovelha do pastor A com o pastor B, e vai inverter tudo. Só que o pastor chamou a ovelha, deu um assovio, ou chamou da maneira que estava sempre chamando, as ovelhas reconheceram a voz do pastor e seguiram ela. E Jesus Cristo nos compara com essas ovelhas. Se você é a minha ovelha, você vai ouvir a minha voz. Isso é conhecer Jesus Cristo. A tal ponto, quando Jesus Cristo falar conosco, nós vamos andar em seus mandamentos. Nós vamos andar em obediência. Por isso que, se você diz que o conhece e não anda segundo as suas palavras, você não está reconhecendo a voz do seu pastor. Ou se você está ouvindo a palavra e não está obedecendo, você está em desobediência. Mas nós temos um pastor muito bom que diz que a tua vara e o teu cajado me consola. A tua vara é literalmente disciplina. A ovelha está indo pro lado errado. Já o cajado, ele tinha um arco na frente. Se a ovelha também estivesse indo pro lado errado, o cajado enlaça na frente do pescoço da ovelha e puxa. Esse é o nosso pastor, querido. E Jesus Cristo disse que ele é o pastor. Mas é isso, queridos. Voltando para a história de Daniel. Não sei quantos vocês estão habituados com a história de Israel, com a história de Judá, do que aconteceu, por que Daniel ele estava na Babilônia, toda essa história de Daniel ser jogado nas covas dos leões, ele estava na Babilônia. Mas por que Daniel estava fazendo na Babilônia? O que Daniel estava fazendo na Babilônia? Justamente a história que eu vou contar para vocês. Se a gente abre os livros de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, nós vamos ver profundas lamentações deles por conta do seu povo, que estava em idolatria. Mas não estava só em idolatria. Ele estava numa grave problema moral. Mais ou menos o que está acontecendo no nosso país hoje, em Brasília. Problemas políticos, problema cultural, grave injustiça social. E fazendo oferendas para Deus como uma forma de comprar os favores de Deus, fazendo sacrifício como forma para amenizar a consciência deles, fazendo eventos bonitos, pomposos, orando na rua, mas o seu coração estava longe de Deus. Assim estava o povo de Israel, estava o povo de Judá. E as profecias que foram dadas através de Jeremias, através de Ezequias e Isaías, eram profecias graves de destruição de Israel. E sabemos que se cumpriu isso que está falando. Eles estavam, além de toda a gravidade que eles estavam vivendo, de profunda imoralidade, eles estavam vivendo também profunda idolatria. Sabemos que a idolatria ela leva à imoralidade. Por exemplo, o povo estava idolatrando Astarote, é uma deusa que trazia desde o Egito. Essa deusa, ela pedia sacrifício de crianças. É mais ou menos esse nível de idolatria, esse nível de perversidade que eles estavam vendo. Estava idolatrando o Deus Sol, estava idolatrando Deus Milcou. São deuses que exigem todo tipo de perversão, sodomia, prostituição. Esse é o nível de declínio moral que eles estavam vivendo. Era um nível de Deus olhava para aquilo, aquele povo fazendo todas aquelas coisas, e de repente tinha um dia do ano que eles pararam para fazer oferta para Deus. Deus ele fala assim, isso me dá nojo. A palavra de Jeremias ele fala, eu rejeito veemente, vocês me dão ódio, é isso que diz a palavra, vocês me dão asco. Deus falando isso através da boca de Jeremias. E sempre chamando para arrependimento. Senão vai acontecer isso, venha para o arrependimento, senão eu vou destruir vocês, eu vou mandar meu servo. Ele chama os inimigos de Israel de servo.
servos de Deus para destruir o local. Então, no ano 587 a.C., o rei de Judá, Jeoaquim, foi entregue nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era rei da Babilônia. Destruiu completamente Jerusalém. Ele primeiro sitiou Jerusalém. Quando ele sitiou Jerusalém, ele primeiro deixou as pessoas passarem fome. Foi uma guerra intelectual, uma guerra de fome, a ponto que existem registros históricos de que as pessoas estavam vivendo com doença porque não tinha água, não tinha alimento. E as pessoas, existem registros de mães matando filhos para se alimentar. É esse nível de declínio que eles estavam vivendo moral. Não foi a Macedônia que invadiu Israel? Foi Babilônia. Babilônia. Teve uma Babilônia. Foi? Foi no 488 a.C. Babilônia destruiu Israel. 587. Destruiu Israel. Destruiu completamente. Destruiu completamente. Incendiou a cidade, destruiu o primeiro templo de Salomão. Nabucodonosor. Foi. Depois, no ano 70 depois de Cristo, de novo é destruído mais pelos romanos, que destrói o segundo templo e nunca mais se reconstrói a cidade. O segundo templo nunca mais é reconstruído. O que nós temos hoje de Israel não tem nada a ver com Israel do tempo bíblico. Porque nem não tem templo, tem uma mesquita, tem um templo lá, que não é o templo de Salomão. Então, houveram 2 séculos de Nabucodonosor, trazendo uma extrema calamidade com fome, doenças, violência, relatos de canibalismo. E Jeremias estava no meio, Jeremias estava dentro. Falou, eu avisei vocês, vocês não escutaram a Deus. Todos do templo de Salomão foi destruído. Grande parte da população foi dizimada. Assim, foi uma destruição severa da parte de Deus. E foi enviado por Deus. Então vocês não querem obedecer? É isso que vai acontecer com vocês. Então deu início ao chamado período do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Primeira lição que nós vemos nessa história aqui. Vamos ver outros. Deus não tolera idolatria, rebeldia. Aqui nós temos uma história de destruição que foi causada pelo próprio Deus. Mas o próprio Deus alertou, deu alertas para as pessoas. Por isso que a palavra fala assim, filho meu, se ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Não ignore os avisos de Deus. Deus, ele dá os avisos através das pessoas, através das palavras. Deus fala conosco. A história mostra que a pessoa que ignora Deus, ela sofre graves consequências. E não só essa pessoa, a pessoa e sua família. Por isso a importância de nós darmos ouvido à voz de Deus. Deus não brinca com essas palavras. Mas também temos um Deus que destruiu Israel, Judá. É o mesmo Deus que reconstrói 70 anos depois, que ele falou, que prometeu que ficará 70 anos de cativeiro, após 70 anos reconstruirei. É o mesmo Deus que cuidou desse povo. Talvez um processo de limpeza. Talvez existem destruição em nossas vidas, microdestruições ao largo de nossas vidas, que Deus, por desobediências e dureza do nosso coração, Deus permite nós vivemos situações para destruir fortalezas dos nossos corações, para nos levar cativo a algum problema, para nós finalmente aprendermos uma lição, fazer uma limpeza em nossas vidas, né? Então, o rei Nabucodonosor, ele ordena, tragam pessoas sem perfeição física, de boa aparência, inteligência, bem instruídos, que dominassem várias áreas de saber e fossem hábeis e capazes de servir o palácio. Nabucodonosor, ele ordena isso para o seu chefe, o seu mordomo, chefe do palácio, para que trouxesse as pessoas da nobreza de Israel para servir no palácio. E adivinha quem estava nesse meio? Daniel. Daniel estava junto com Misael, Azarias e Ananias. São os 3 amigos. E aí vamos seguir falando a história. Daniel 1,5 diz o seguinte: o rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Mais ou menos o seguinte: Nabucodonosor destrói Israel. Ele tira o que é melhor de Israel, os jovens, as pessoas intelectuais, as pessoas hábeis, tira essas pessoas e leva para o seu palácio. É uma forma de destruir completamente a cultura, porque além de destruir Israel, ele traz as pessoas e submerge essas pessoas na cultura da Babilônia.
ensina a sua cultura, ensina os seus deuses, a sua religião. E não só isso, mas entrega o melhor de Babilônia. Entregou o vinho da mesa, entregou as melhores iguarias da sua mesa. Só que Daniel, Misael, Ananias e Azarias colocou no seu coração que não se deixaria se corromper pelas iguarias do rei. De fato, Daniel tem uma parte que ele fala assim, que ele colocou no seu coração não... Daniel 1:8, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei. Foi o que a Michelle pregou no domingo retrasado, falando sobre deixar nossa consciência impura. Tá vendo? Aceitar coisas boas de gente ruim pode trazer impureza nos nossos corações. Nem com vinho especial serve da mesa real. E olha só, a ousadia de Daniel, ele fala assim, permissão para abster daqueles alimentos e pediu para que ele alimentasse somente com legumes e água. Pediu para se alimentar só com essas duas coisas. E o chefe, o mordomo real, ele falou assim, olha, se eu fizer isso e vocês ficarem desfalecidos, eu tenho medo de perder minha cabeça, porque Nabucodonosor era pouca ideia. O cara pisou na bola, degolava. O cara fez uma coisa errada. Era mais ou menos assim. Eu vou contar a história pra vocês. O cara era o rei mais poderoso da época. Era rei da Babilônia. Não tinha quem confrontasse ele. Então o cara pisasse na bola, substituía. E Daniel, a ousadia dele, ele falou assim, olha, eu faço uma não é aposta, eu faço uma disputa com você. Se em 10 dias eu comendo legumes e tomando água, eu não fico com uma aparência melhor do que os outros jovens que estão comendo da iguaria, bebendo do vinho da mesa do rei, eu volto a comer essas comidas. E claro, passados 10 dias, o que acontece? Daniel fica melhor do que os outros jovens, fica mais robusto, fica mais forte, fica mais sábios. Mas olha só, como que o primeiro passo da Babilônia, que nós vivemos numa grande Babilônia, essa é a realidade. O primeiro passo da Babilônia foi tentar implantar em Daniel e seus amigos os costumes da Babilônia, as iguarias da Babilônia, as coisas boas, a glutonaria da Babilônia. E o primeiro passo de Daniel foi assim, não, eu não vou me deixar corromper com isso. A ponto, inclusive, de perder sua vida. Por isso que eu falei que Daniel não foi só jogar na cova dos leões, ele passou por várias tribulações, várias outras tribulações. Outra coisa que aconteceu interessante, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses eram seus nomes israelenses. Primeira coisa que aconteceu quando ele chegou na Babilônia, eles foram batizados com outros nomes. Daniel ficou chamado de Beltesazar. Ananias foi chamado de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Todos esses nomes têm um significado espiritual. Daniel, o significado de Daniel significa Deus é meu juiz. Beltesazar, que foi o nome que deram para ele, Bel proteja a sua vida. Bel era um deus da Babilônia. Ananias significava Yahweh é misericordioso. Deram o nome dele de Sadraque, amigo do rei. Misael significa ninguém se compara a Jeová, a Deus. E deram o nome de Mesaque. Quem é como Deus Lua? Azarias, o significado é Yahweh é o meu socorro. Deram o nome dele de Abednego, servo do Deus Mercúrio. Veja que, além de tentar colocar a cultura, os benefícios da realeza na vida das pessoas, também tentaram trocar sua identidade. Então eles atacam de frente, dando as coisas melhores nessa terra, por outro lado, trocam a identidade deles. Então, você antes se chamava Deus é meu juiz, agora você se chama Bel proteja a sua vida. Porque sabemos que na antiguidade, hoje perdeu muito esse costume. Na antiguidade, o nome, ele era uma espécie de uma profecia da pessoa. Era uma espécie do que a pessoa ia viver em sua vida. Era como uma oferta para o Deus, para alguma situação. O nome ele era dedicado para certa situação. Inclusive, muitas pessoas trocavam o nome por situações que viviam. Por exemplo, Abraão foi trocado para Abraão. Eu não lembro o significado agora do nome, mas teve relação com o fato dele obedecer a Deus. Jacó foi trocado o nome para Israel, porque Jacó, o nome e o significado de Jacó era enganador. Israel era o príncipe de Deus. Foi o momento que Jacó tem encontro com Deus. Então o nome tinha um peso naquela época. Segunda lição. Dada essa história que eu contei para vocês,
A troca de identidade, a oferta das iguarias do rei. Adão e Eva pecaram no paraíso. Jesus resistiu à tentação no deserto. Não importa onde nós estivermos. Você pode estar no paraíso, vendo a Deus todos os dias. Se você conhece Jesus Cristo, se você o conhece, você vai obedecer no deserto ou no paraíso. Daniel estava onde? Estava no paraíso ou no deserto? Estou perguntando. Daniel estava onde? Estava no paraíso ou no deserto? Não, na Babilônia era paraíso ou deserto? É um deserto. Um deserto, ele estava vendo. Não, figurativamente. Daniel, ele estava no paraíso ou no deserto? Não, mas é um deserto espiritual. Certo? Ok? Mas era um paraíso que o homem oferece. Abre 1 João 4, 6, por favor. Já está aberto. Não, mas não entende. Estava um paraíso humano, vamos dizer assim, que as coisas que o mundo pode oferecer. Ele estava na realeza, ele podia comer o melhor, beber o melhor vinho. Lê o que está escrito em 1 João 4, dos versos 4 a 6. Olha o que o Silas vai falar. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Aqui João, na sequência, ele fala, você conhece a Deus? Caminha como ele caminhou, obedece os mandamentos. Ele chega mais para frente. Vocês têm ouvido o falso profeta? Os falsos profetas são aqueles que pertencem ao mundo e oferecem as coisas do mundo. E quem é do mundo compreende. Imagina Daniel olhando as ofertas ali das iguarias do rei e ele conhecendo a Deus, olhando assim, isso não vem de Deus. Eu tenho que rejeitar isso, meu espírito está contrário a isso. Isso não pertence a mim. Quantos de nós vemos situações de vida onde estamos sentados em alguma mesa, ou estamos em algum lugar, a pessoa está oferecendo coisa, eu falo, não, isso não pertence para mim. Eu tenho que sair daqui. Como que eu saio agora, meu Deus? Da sabedoria. E Daniel foi ousado falando assim, eu fico 10 dias se comendo só legumes. Se eu não ficar melhor que esses caras aí, pode me dar comida do rei. Eles são mundanos, por isso falam com o que pertence ao mundo. E o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. A ovelha conhece o pastor. Se nós falamos palavras de Deus, vocês entendem, é porque vocês são de Deus. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, a segunda lição. Não importa onde estivermos. Se dizemos que conhecemos a Jesus, devemos andar como ele andou. Não importa se estamos inseridos numa sociedade corrupta, num deserto espiritual. Se nós nos propomos no nosso coração, assim como Daniel propôs no seu coração, de ser obediente a Deus, de preferir sofrer por Deus, ao invés de receber o pior, o melhor dessa terra. Porque se o melhor dessa terra está nos colocando contra Deus, não vale a pena. Oi, meu amor. Se o melhor dessa terra está nos fazendo pecar, desagradar a Deus, não vale a pena. Deus fala para o profeta Samuel fala para Saul, é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Porque não adianta nada, vamos lá, vamos fazer as coisas erradas, mas depois eu faço um sacrifício, eu faço uma oração, eu faço uma oferta, eu ajudo alguém. Não adianta, porque Deus ele quer obediência, ele não quer sacrifício. Deus se importa mais com o seu coração. Tem algo muito interessante aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, que me lembrou agora. Aqui, verso 23, diz o seguinte, pela fé, olha só, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Vocês sabem que Faraó mandou matar todas as crianças porque ele tinha medo de uma rebelião, todas as crianças meninos, porque ele tinha medo das crianças crescerem e fazer uma rebelião contra o Egito. Pela fé, Moisés, sendo já grande,
Vocês conhecem a história? Moisés ele foi recolhido pela princesa, a filha do faraó, e Moisés cresceu como um egípcio. Moisés ele cresceu, mais ou menos como Daniel, no meio da realeza, recebendo os melhores ensinamentos, recebendo as melhores comidas. Olha o que diz aqui. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, o vitupério é a vergonha, é o desprezo, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Então a história de Moisés é muito semelhante à história de Daniel. Ele estava no palácio, mas ele preferiu recusar as coisas boas do palácio. Riqueza, honra e sabedoria, os falsos profetas vão querer te entregar. Já escutou pregações de pessoas falando assim: Deus morreu para te abençoar, Deus morreu para te dar tudo, o Filho de Deus não foi chamado para viver na miséria. Rapaz, sabe quem prometeu riqueza e honra para Jesus Cristo? Satanás no deserto. Vocês conhecem a história de Jesus Cristo? No começo do ministério ele foi enviado para o deserto. No deserto, Satanás tenta Jesus Cristo como? Com a Bíblia. Ele chega assim: se lança daqui, porque está escrito na Bíblia que Deus dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e você não vai cair. Tá vendo essa pedra aqui? Peça que transforma em pão, porque Deus fala que não vai deixar nenhum dos seus filhos passarem fome. Olha que ousadia. Satanás usando a Bíblia, escritura sagrada, verdades bíblicas, para enganar Jesus Cristo. Jesus Cristo, claro, como não era touro, é sábio, não caiu nessas tentações. Jesus Cristo também, ele repreendeu o Satanás com a própria Bíblia. O que eu quero dizer com isso? As pessoas podem usar versículos bíblicos para enganar, a trazer falso evangelho. A característica, por isso que é tão difícil diferenciar o verdadeiro evangelho do falso evangelho, porque o falso profeta usa de palavras bíblicas. Ele maqueia as palavras bíblicas para entregar uma coisa corrupta para nós. Então, como eu dizia na história, o chefe mordomo real temia por sua vida. Pois se os hebreus ficassem fracos, poderia ele ser decapitado. Então Daniel propôs um desafio. Se ele comesse por 10 dias, está escrito lá no livro de Daniel, vocês podem conferir, apenas legumes e água. Daniel fez a disputa por fidelidade a Deus, por não querer se contaminar. Depois de 10 dias, o que acontece? Daniel ele está mais robusto que os jovens que estavam comendo as iguarias, a ponto de o rei chamar todos os sábios, todos os jovens que foram extraídos de Israel e de outros países, e ele avaliar um por um. Sabe o que aconteceu? Daniel foi eleito um dos jovens mais robusto, mais sábio. Está escrito lá, Nabucodonosor declarou Daniel como o homem 10 vezes mais sábio do que o mais sábio que tinha lá. Daniel 1,15, está escrito: passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. 19 a 20, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o próprio rei. E o rei concluiu que eles eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os outros magos, místicos e adivinhos que haviam em todo o seu reino. Imagina, chegou 4 jovens que foram extraídos de uma população inimiga de Nabucodonosor, e o próprio rei declara: esses meninos são mais inteligentes que todos vocês, que já estavam servindo anos ao próprio rei. Mas vamos assim, olha o benefício da fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus às vezes custa um pouco de tempo, dor e sofrimento. Mas a Bíblia garante, está escrito na Bíblia, palavra de Deus, que aquele que obedece no oculto será honrado no público. Aquele que obedece no oculto
será honrado publicamente. Daniel não ficou tocando trombeta, não, eu vou obedecer a Deus aqui, eu vou fazer o que é bom aqui, mostrando para os outros, se mostrando obediente. Ele fazia por fidelidade a Deus e guardava no seu coração. E Deus honrou ele publicamente. E aí a história continua e dá um pulo, dá um salto. Se a gente abre o livro de Daniel, no capítulo 2, diz o seguinte, que após algum tempo, o rei tem um sonho atormentador, e nesse sonho, ele acorda e ele chama todos os sábios do reino, os místicos, os magos, para revelar os sonhos. E olha só, ele falou, se vocês não revelarem o meu sonho, não explicarem o que quer dizer esse sonho, eu vou mandar matar todos os magos do rei. Era assim, é pouca ideia. É o que eu falei, Nabucodonosor pisou na bola com ele, não foi com a cara dele, ele mandava matar. E os sábios, os místicos, eles começam a titubear, porque não fazia ideia do sonho, porque o rei não contou o sonho, ele tinha que descobrir o sonho e interpretar o sonho. Era uma coisa assim que tinha que ser uma inspiração divina mesmo. E o rei se ira contra eles, porque eles tentam enganar o rei para ganhar tempo. O rei manda matar todo mundo. E quando chega o oficial na porta de Daniel para levar ele, Daniel se entera do assunto e fala assim, me leve até o rei, que eu vou conversar com o rei. Daniel se apresenta diante do rei e Daniel pede um tempo. Ele fala, eu vou interpretar o seu sonho, mas eu preciso de um tempo. E o rei aceita, porque afinal o rei tinha um apreço por Daniel. Daniel volta para sua casa, explica o desafio que ele fez com o rei, e eles começam a orar a respeito disso. E claro, Deus apresenta, são mistérios. Deus mostra o sonho para Daniel, e Daniel, ele para os seus amigos, e Daniel se apresenta diante do rei. Na apresentação do rei, ele conta o sonho. E o sonho é mais ou menos o seguinte, que Nabucodonosor sonha que viu uma estátua gigantesca, aterrorizante, e nessa estátua tinha um rosto de ouro, tinha o corpo de prata, tinha o ventre de bronze, tinha as pernas de ferro e tinha o pé de ferro com barro. E cada parte do corpo tinha um significado. Daniel interpreta esse sonho para ele. Fala, olha, o rosto de bronze é o teu reino, porque o rosto de ouro é o teu reino, porque você governa sobre a terra, você é rei dos reis, você tem poder sobre todas as coisas. Os outros demais são os reinos que não existem ainda, que os reinos que vão vir. E ele chega até o planta do pé. E lógico, Nabucodonosor se prostra diante de Deus e fala assim, verdadeiramente só existe um Deus diante da terra. Terceira lição que nós aprendemos aqui. Nós devemos ser ousados na fidelidade com Deus. Nós devemos ser ousados. A Bíblia mostra muita gente que foi ousada na fidelidade com Deus e triunfaram. Às vezes nós não estamos enxergando a coisa, não sabemos as coisas, mas se alguma coisa está ferindo os princípios de Deus e você sabe que aquela é a verdade, nós devemos ser ousados diante de Deus. Veja os dias de Daniel. Daniel estava se colocando em risco de ser cortado na cabeça. Ele não sabia se Deus ia revelar para ele. Ele falou assim, eu vou interpretar seu sonho. E ele buscou a oração e Deus revelou para ele. Então, passou mais um tempo. E provavelmente Nabucodonosor, aprendendo esse sonho, deve ter enchido o orgulho dele. Ficou orgulhoso por conta que, eu sou a estátua, eu sou cabeça de ouro e tal. Realmente, eu sou o melhor rei. O que ele manda fazer? Ele manda construir uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,40 metros de largura. E nessa estátua de ouro, ele fala assim que ao toque da trombeta, todos devem se prostrar diante da estátua. E claro, tinham 3 jovens fiéis. Daniel estava na realeza, então Daniel não teve que se rebaixar. Mas tinha 3 jovens que era do povo nobre, vamos dizer assim. E ao toque da trombeta, esses 3 não se dobraram, porque falou assim, nós nos dobramos somente diante de Deus. E os súditos real chegou e acusou, olha, esses 3 homens aí, eles não estão se dobrando diante de ti. Nabucodonosor chama esses meninos até ele, a presença dele, e fala assim, vocês não estão se prostrando, ao toque da próxima trombeta, se vocês não se rebaixarem, eu vou mandar matar vocês 3. Eu vou jogar vocês numa fornalha ardente. E olha que interessante que Sadraque, Mesaque e Abednego responde. Ele fala assim, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti.
Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos. E ele nos livra lá das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Rapaz, olha a ousadia desses homens, diante do rei que tinha o poder em suas mãos de vida e morte para eles. E claro que o rei ele fica irado com a resposta deles. E o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ponto que, quando os soldados amarram os 3 jovens e jogam na fornalha, os soldados que jogaram na fornalha morrem queimados. E o que acontece? Os 3 jovens caem na fornalha. E Nabucodonosor olha de longe assim, a gente não jogou 3 pessoas ali na fornalha, eu tô vendo 4 pessoas, e essa 4ª pessoa tem forma de anjo, de um filho de Deus. E esses 3 homens saem vivos. A Bíblia fala que está escrito, sem cheiro de queimado, com as suas roupas totalmente sãs. E nessa ocasião, Nabucodonosor reconhece a Deus e fala assim, bendito seja Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois ele os livrou, pois eles depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei. Nabucodonosor reconheceu isso, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outros deuses, que não fosse o seu Deus. Olha que interessante, lição que nós aprendemos com essa história. No momento de severa provação que nós estamos vivendo, de severa confiança, todos falando, Marcos, não faz isso, Maurício, não faz isso, cara, isso vai contra a lógica, você vai ser prejudicado. No momento da sua severa confiança a Deus, muitas pessoas crerão em Deus por causa de ti. Por isso que nós devemos ser ousados em nossa confiança. Agora eu peço para vocês, façam um exercício chegando em casa, abra sua Bíblia, leia a história de Daniel. Tudo que eu falei aqui está narrado na história de Daniel. É um livro de mais ou menos 20 capítulos. Você, em 1h30, você consegue ler tudo. É um livro muito rico, porque a gente aprende muito sobre a fidelidade de Daniel em nossas vidas. Porque Deus nos chama a esta fidelidade. Talvez a gente não vai ter desafios assim tão severos de um rei colocar a nossa vida contra a parede, mas nós temos desafio no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa família. Temos situações que faz com que nós caiamos num jogo de moralidade. Poxa, eu obedeço a Deus ou faço isso? E o Espírito Santo nos mostra. Se você conhece Jesus Cristo, você conhece a voz dele, se você está dando um passo em falso, Jesus ele mostra. Jesus mostra. Te avisa. Nós temos uma linha moral no nosso coração que foi dada pelo próprio Deus. São leis que estão escritas no nosso coração. É isso que eu posso falar. Um dia estava eletrônico e a senhora estava me enviando. E ela tem que vir embora porque ela tem aqui no consulado da Espanha. Uhum. Aí eu ia ficar lá no convidado para ir uma festa. Aí quando nós fizemos a oração, nós fica essa música. A oração não tem nada a ver. Aí não faz oração não. Costume. Aí na oração, veio aquela palavra para mim, fala, vai embora, pô. Não fica aqui. Olha que bonito. Eu fui embora primeiro que ela. Ela foi embora à noite, eu fui embora de manhã. Nada é uma coisa. Eu fui falar, vai embora, não fica aqui. Isso não vai ser bom para você. Não sabemos o que aconteceria se eu tivesse ficado lá. Lá ia dar porcaria. Nessa hora uma festa não sabe. Sabe que eu tinha uma mulherada bonita? Eita. Tinha uma mulherada bonita. Esse outro dia ia ter uma festa e essa mulherada bonita ia estar lá. E eu falei, fica aí. Eu falei, não vou ficar. Ela estava até meio encrencada comigo. Aí eu falei, você fica aí. Aí na essa noite, fiquei na vila, eu falei, não vou ficar. Mensagem dela, foi eu falo, terminando, vai embora. Meu filho, a gente vai carregar problema. Mas de vez em quando, você sabe que eu falo? Você sabe que oração, o tema da oração é uma coisa muito interessante, né? Porque oração não é a gente falando com Deus, é Deus falando conosco. A oração é o momento que a gente se ajoelha, começa a colocar os problemas diante de Deus, a gente começa com
Deus, eu preciso disso. Deus, eu estou sendo injustiçado disso. Deus, está acontecendo isso. E acaba Deus falando assim, ó, é isso que eu quero para sua vida. Imagina se tivesse ignorado, não sabia o que teria acontecido. Mas sempre vale a pena a dar ouvido à voz de Deus. E nós sabemos que é a voz de Deus, porque a voz de Deus sempre traz restauração, reconciliação. A voz do inimigo sempre vem trazer separação, sempre vem inflar nosso ego. Sempre traz espada. Sempre oferecendo a humanidade. Sim. Colocar você acima de outras pessoas, né? Orgulho. Satanás oferece orgulho. Qual que foi a tentação original? A serpente tentando a Eva e falou assim, ó, certamente você não vai morrer. Talvez Deus esteja se escondendo alguma coisa. Se você comer essa fruta, você vai ser igual a ele. Você não quer ser igual a ele, não? Entende? Então Satanás sempre oferece orgulho para você. Deus, ele sempre oferece restauração, reconciliação, quebrantamento. Deus nos coloca no nosso lugar. Satanás coloca a gente no lugar que nós não devemos estar. Então, queridos, essa história de Daniel vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena sofrer por Deus. Não existe nada melhor do que sofrer por Deus. De estar, porque o gozo do pecado, ele é temporal. O gozo da obediência a Deus, ele é eterno. E nos projeta para um caminho saudável, um caminho seguro, um caminho de retidão. E aí que eu queria fazer um paralelo, eu achei bem interessante, estava pensando ontem, sobre a história do cativeiro de Daniel, do cativeiro do israelense, de Judá, indo na Babilônia, e um paralelo da nossa vida atual. A Bíblia fala que ele faz uma comparação da nossa salvação, a nossa salvação espiritual, o crer em Jesus Cristo, como a saída da escravidão do Egito. Quando cremos em Jesus, nós saímos da escravidão do Egito, que é a escravidão do pecado, a escravidão da idolatria, nos faz caminhar no deserto por 40 anos, igual o povo do Egito caminhou 40 anos, vocês devem conhecer a história. E nesse processo de caminhar no deserto, é um tempo do Senhor nos limpar para nós alcançarmos a terra prometida. Olha o que aconteceu com Daniel. Daniel foi inverso. Ele estava na terra prometida e ele foi levado para o cativeiro. O ponto que eu quero trazer é um paralelo que não importa onde nós estivermos. Nós podemos estar no paraíso e ser mandado para o cativeiro, porque no fim, por mais que ele estava vivendo a realeza, ele estava cativo. Ele era um servo. Ele não tinha liberdade. Não tinha democracia ali. Ali a realeza era maior de tudo. Então, onde nós estivermos, não importa se nós estamos no deserto ou estamos no cativeiro, nós devemos ser fiel e leal a Deus. Escolha seu deserto. Não tenha medo de se impor à injustiça. Seja ousado no temor ao Senhor, mas atue com sabedoria. Existe momento para fazer as coisas, existe maneira para fazer as coisas. Nós vemos uma atitude muito sábia de Daniel, uma maneira de falar. Ele era um cara astuto, era um cara articulado. Tem uma passagem que ele fala com o rei, ele fala de maneira muito articulada e respeitosa. Lembre-se, vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Bom, aqui eu vou finalizando. És conhecido por Deus, você conhece a voz de Deus, então obedeça a Deus. Caminhe como Jesus Cristo caminhou. Eu sei que é pedir muito, porque caminhar com Jesus Cristo nenhum de nós conseguiremos. Mas na medida do possível se esforce por obediência. Rejeite as paixões desse mundo, sabe? Eu tive situações na minha vida onde eu orei, Senhor, eu rejeito isso. Desafios que eu estava vivendo, Senhor, eu rejeito isso, eu não quero mais isso. Eu rejeito. Sabe, essas orações são poderosas. Rejeitar a paixão da carne. Senhor, eu rejeito essa paixão. Eu sei que isso está desagradando a Ti. Eu sei que isso está me afastando de Ti. Eu rejeito isso. Que vale mais a pena sofrer por Deus do que viver as paixões desse mundo. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Algum comentário?